Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho lá na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para as histórias de terror. E vamos começar aqui com uma história de lobisomem postado por um participante anônimo no grupo do Face Aparições e Criaturas Sobrenaturais. Olá, pessoal! Essa é a primeira vez que compartilho uma história sobre lobisomem. Quero deixar claro que eu vou contar exatamente o que vi, sem omitir ou inventar nada. Foi a experiência mais assustadora da minha vida e eu nunca vou esquecer. Eu nasci em uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, chamada Caibaté. Mas hoje eu moro em Santa Maria. Quando eu era criança, eu e minha mãe costumávamos ir visitar os meus avós nos finais de semana. Eles moravam no interior da cidade, a uns 15 quilômetros de distância. Era uma casa simples, cercada por campos e matas, onde eles criavam gado e também plantavam milho. Naquela região, muita coisa estranha acontecia. Coisas que desafiavam a razão e a lógica. Eu ouvia histórias de sons de cavalos correndo ao redor da casa, sem ter nenhum cavalo por perto. De sombras estranhas em um capão de mato próximo, de aparição de pessoas mortas, de som de árvores caindo, sem ter nenhuma árvore caída, e coisas do tipo. Quem conhece a cidade sabe que esses relatos são comuns por lá. Inclusive, minha mãe e meu pai também tiveram a experiência de encontrar um lobisomem, cada um em uma época diferente. Minha mãe viu um quando era solteira e mais nova, bem perto de onde eu vi. Meu pai viu um anos depois, na casa onde eles moram atualmente. Em uma dessas visitas que eu fiz aos meus avós, era uma quinta-feira à noite, por volta das 21 ou 22 horas, ou 9, 10 da noite, assim. A noite estava muito clara, pois era lua cheia, e dava para ver tudo com nitidez. A lua brilhava tanto que parecia estar de dia, como se diz por lá. Eu estava dentro de casa, brincando com uns carrinhos de madeira que o meu avô tinha feito para mim. Quando eu percebi que os cães estavam todos inquietos, latindo sem parar, em direção a um campo aberto que ficava na frente da casa dos meus avós. Era um campo grande, onde o gado pastava tranquilamente. Eu fiquei curioso para saber o que estava acontecendo ali.
e saí de casa para ver melhor. Sentei no degrau da porta e fiquei olhando para o campo, tentando ver alguma coisa que justificasse o alvoroço dos cães. Fiquei ali por uns 30 minutos, mas não vi nada de anormal. O gado estava calmo, mastigando a grama, sem se importar com os latidos. Eu já estava ficando entediado e pensando em voltar para dentro de casa, quando de repente eu vi o gado começar a correr pelo campo, como se algo os tivesse assustado, sabe? Foi então que eu vi e ouvi um touro urrando para algo no campo. Era um touro grande e forte que o meu avô chamava de Zé. Ele estava encarando um animal que eu não consegui identificar. Eu estava a uns 100, 150 metros de distância e só conseguia ver que era um animal grande, de 4 patas e de pelagem muito escura. Parecia um cachorro, mas era muito maior e também muito mais robusto do que um cachorro. Eu fiquei intrigado para saber o que era aquele bicho e resolvi me aproximar um pouco mais. Levantei do degrau e andei alguns metros em direção ao campo, me afastando da casa, para tentar ver melhor do que se tratava, ver melhor o que era. Nesse momento eu vi o touro avançar em direção ao animal e o atacar com uma cabeçada. O animal deu um uivo monstruoso que ecoou pelo campo e me fez estremecer. Ele andou alguns metros para trás, em minha direção, olhando fixamente para o touro, como se estivesse desafiando o mesmo. Ele parecia furioso e pronto para revidar. Foi nesse momento que eu percebi que se tratava de um lobisomem. Eu nunca tinha visto um assim, tete a tete, pessoalmente, mas a minha família gostava muito de contar histórias sobre essas criaturas. E nessas histórias, eles descreviam o ser exatamente como o animal era, como eu estava vendo ali, como era o uivo e o comportamento dele. Era um lobisomem, sem dúvida, era um lobisomem. Eu fiquei assustado, apavorado e dei um grito chamando meu avô que estava dentro de casa. Nesse momento, o lobisomem se levantou nas 2 patas e olhou diretamente para mim. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Ele tinha uns 2 metros de altura, coberto de pelos negros, com garras imensas e dentes afiados e sujos de sangue. Os olhos dele eram amarelos e brilhavam com uma luz maligna. Ele me olhou com um olhar de ódio, como se eu fosse a próxima vítima dele. Eu me arrepio só de lembrar.
Foi então que o meu avô apareceu, correndo com uma espingarda na mão. Ele viu o lobisomem e deu um grito, falando que era um lobisomem. Ele atirou na direção do bicho, mas errou o alvo. O lobisomem não se intimidou com o tiro. Ficou novamente de 4 patas. Ele disparou correndo em nossa direção com uma velocidade incrível. Ele parecia determinado a nos atacar e eu achei que ia morrer. Meu avô me puxou pelo braço e me levou para dentro de casa. Ele fechou a porta com força e colocou um móvel na frente assim da porta para impedir a entrada do dito lobisomem. Quando ele fez isso, eu ouvi o som do animal se chocando com os cães, que estavam do lado de fora da casa. Mas os cães já não latiam. Naquele momento, eles choramingavam, possivelmente com medo ou dor. O lobisomem era muito mais forte do que eles, e eu temi pelo destino dos pobres animais. Segundos depois, o lobisomem arranhou a porta com as garras, fazendo um barulho horrível. Ele também começou a andar ao redor da casa, procurando uma forma de entrar ou algo assim. Ele ficou lá, andando de um lado para o outro por alguns minutos e, através das paredes, eu podia ouvir a respiração dele. Era uma respiração pesada e ofegante, como se ele tivesse corrido por muito tempo. Eu também me lembro muito bem do cheiro dele, que entrava pelas frestas da casa, sabe? Era um cheiro de cachorro molhado, aquele cheiro que fica quando damos banho em um cachorro sem usar shampoo ou coisa assim. Era um cheiro ruim que me dava náuseas. Como a casa tinha uma parte que era de madeira e outra que era de alvenaria, eu e o meu avô fomos para a parte de alvenaria, que era mais segura. Lá tinha um quarto onde a minha avó estava dormindo. Ela acordou com o barulho e perguntou o que estava acontecendo. O meu avô explicou que era um lobisomem e que ele estava tentando entrar na casa. Ela ficou assustada e começou a rezar. Eu também rezei, pedindo a Deus que nos protegesse daquela criatura infernal. Ficamos ali no quarto por um tempo que me pareceu uma eternidade, ouvindo os passos e os rosnados do lobisomem. Ele não desistia de nos atacar e eu tinha certeza de que ele ia conseguir entrar na casa. Eu tremia de medo e também me abraçava no meu avô, que me consolava. Ele dizia que tudo ia ficar bem, que o lobisomem ia embora e que ele não podia nos fazer mal. Mas eu não acreditava nessas palavras. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Depois de um tempo, eu não sei dizer o quanto, o lobisomem parou de andar ao redor da casa. Ele deu um último uivo
que fez a casa toda tremer e depois se foi. Aterrorizados. É uma história bem aterrorizante. Eu me vi dentro da casinha, sabe? Olhando pelas frestas e me arrepiava inteiro conforme lia. Deve ser uma experiência horrível. Parece-me que minha mãe já passou por isso. Afe. E aí, alguém mais já passou por experiência como essa? Se já passou, mande o seu relato lá para o e-mail do canal, se sabe de alguém também. E deixem suas opiniões nos comentários. E agora vamos para mais uma história de terror. E agora vou trazer aqui para vocês um relato que foi postado anonimamente também no grupo Relatos Sobrenaturais Reais, Terror e Conto. Vou contar uma história que aconteceu no ano de 2004, mas ainda é muito nítido na minha memória. Eu tinha por volta de 6 anos e estava brincando no pátio de casa. Era um pátio enorme. Nossa casa ficava bem no meio. Eu lembro de estar andando de bicicleta e vi algo com muitas luzes descendo do céu. Fui até os fundos do pátio, que eu era muito curiosa, tá? E quando cheguei lá, vi uma nave que pousou assim bem na minha frente. Gente, eu juro por Deus, eu sei muito bem o que eu vi. Tanto que me lembro perfeitamente até hoje. Era uma nave redonda e tinha muitas luzes e uma porta no meio dela que baixou na hora, assim, como uma rampa, e começou muito vento. E nisso veio andando até a metade da rampa um ser. Ele era baixinho e bem magro, com olhos grandes, na cor azul claro. Me olhou e estendeu a mão. Eu saí correndo. Eu senti muito medo. Quando cheguei na frente do meu pátio e olhei para trás, não havia mais nada. Havia sumido. Aquele vento todo cessou e nunca mais tive a oportunidade de ver algo igual. Não costumo contar isso porque na época eu falei para minha mãe e ela disse que eu havia sonhado. Alguns amigos riram, então guardei para mim, mas eu nunca vou me esquecer disso. E digo para vocês, entre os céus e a terra, tem muita coisas que nem imaginamos. Eu acredito sim, pois o mundo está cheio de coisas, inexplicáveis, por isso são sobrenaturais. Tanto que aqui tem um comentário embaixo do relato que eu vou ler para vocês, só que não vou expor quem está comentando, tá bom? Olha, também já vi uma nave bem redondinha e cheia de luzes. Era enorme e estava parada no céu. A sorte é que, mesmo eu estando sozinha, estava do lado da casa de uma amiga e ainda deu tempo de chamá-la para ver. Uma irmã dela também viu, mas logo depois que a irmã dela chegou, a coisa, ou seja, a nave, foi subindo e
desapareceu em questão de segundos. E além desse, tinha vários outros comentários que eu não quis me estender. Mas o fato é que o mundo está cheio de coisa, de seres, ou seja, de outros mundos, de outras realidades. Cheio de coisas sobrenaturais e, como vocês sabem, eu acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos para mais uma história? E esse aqui também foi postado no mesmo grupo por Alexandre Santiago. O causo brasileiro sobre o Mapinguari. Bom, há cerca de uns 20 anos atrás, na ilha de Portel, no Pará, minha cidade natal, meu tio tinha um barco que ele utilizava para pescar durante a madrugada. Em uma de suas pescarias, ele conta que parou o seu barco debaixo de uma ponte de madeira, porque já estava bem cansado e precisava dormir. Essa ponte permitia ouvir quem passava por ela e que a madeira emitia um barulho. Enfim, quando a madrugada se fazia rainha, meu tio escutou uma pessoa muito gorda andando nessa ponte. E em seus pensamentos ele disse: "Cara, vai quebrar a ponte desse jeito?" Quando de repente ele se sente como se algo tivesse pulado em cima do barco. Algo extremamente pesado que fez o barco balançar por completo. Meu tio, na mesma hora, ficou assustado porque pensou que a pessoa podia ter caído da ponte. Mal sabia ele do mal que estava por vir. Os passos continuaram, só que dentro da embarcação, e estavam se aproximando da porta da cabine na qual ele estava deitado em sua rede. A porta abriu. Subitamente, meu tio fechou os olhos, pois o medo tomou conta do seu espírito, e a oração do Pai Nosso saía da sua boca baixinho, enquanto os passos se aproximavam da rede. Logo, os passos pararam e meu tio começou a escutar uma respiração muito pesada, como se a pessoa não tivesse conseguindo puxar o ar. Um líquido quente caía sobre seu corpo. E mãos grandes e peludas o acariciavam de cima a baixo, cruzes. Meu tio, em desespero, eu imagino, começou a orar mais alto, quando ele sentiu que a criatura tinha se sentado ao lado da rede, como se quisesse enganá-lo, para ele pensar que a mesma tinha ido embora. Mas meu tio não se enganou e continuou a orar. Segundo o que ele contou, deve ter se passado mais de meia hora de oração e nada daquela respiração desaparecer. Quando meu tio estava perdendo já as esperanças, ele voltou a escutar os passos indo na direção da porta. Quando ele finalmente teve a coragem de abrir os olhos, na sua descrição, ele nos conta que a criatura parecia uma pessoa muito forte, só que era alta e muito peluda. E o que chamou a sua atenção foi
que ela não tinha cabeça, mas não como se tivesse sido arrancada, mas como se nunca tivesse nascido com cabeça. Quando ele sentiu que a criatura saiu do barco, ele percebeu que o líquido que a criatura deixava cair no corpo dele era baba. Então, como essa criatura deixaria cair baba se ela não tinha cabeça? Enfim, meu tio saiu em disparada quando percebeu que a criatura tinha ido embora. Ele foi direto para a casa da minha avó. E quando chegou lá, quase derrubou a porta. Maria! Maria, abre a porta! Minha avó abriu a porta e logo meu tio foi contando o relato. Ficaram meio duvidosos sobre a veracidade do relato. Pensavam que ele estava bêbado e ele jurou de pé junto que não estava e que havia vivido aquele terror de verdade. Quem me contou essa história foi minha mãe, que estava no dia em que meu tio chegou batendo na porta desesperado. Será que foi realmente o mapinguari? Ou outra espécie de lobisomem que ainda não conhecemos? Por Vinícius Rogers Stark. Gente, eu não duvido de nada, mas imagina o bicho acariciando você e lambendo você. Só de imaginar arrepia tudo aqui. Vocês já ouviram histórias parecidas? Se sim, deixa aí no comentário e mande o seu relato para o e-mail do canal. E aí, gostaram dos relatos? Se você gostou e é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal. Eu vou adorar ter você por aqui, viu? Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações, deixar um comentário, como eu já disse, pois isso ajuda muito o canal. E eu agradeço qualquer ajuda que vocês possam vir a dar. Se você quiser e puder ajudar um pouquinho mais, tem outras opções, superchat, super stickers, o valeu e até o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Amores, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e está anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu posso contar de maneira anônima, transformando o seu relato em conto, sem perder a veracidade, né? E também divulgando os seus trabalhos. Para isso, você escreve quando enviar como quer que ele seja narrado por mim. A sua vontade é sempre respeitada aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Gente, eu tô no Spotify, vai lá prestigiar, vou gostar de ter você por lá também. E aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal, que estão recheadas de vídeos, para lá de 1000 vídeos, vocês vão amar, isso eu garanto. Você pode prestigiar meu outro canal, me seguir nas outras redes sociais. Eu vou ficar muito contente de ter você comigo, hein? Mas fica a seu critério. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a vocês, todos os meus aterrorizados.
Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha história, da minha caminhada. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.